todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Malta, e no vídeo de hoje venho então falar-vos sobre a minha experiência de ter terminado a licenciatura e de ter entrado no mercado de trabalho. Para quem não sabe, eu terminei a minha licenciatura o ano passado, eu tirei uma licenciatura em Gestão de Empresas e, muito honestamente não foi uma experiência muito agradável, a experiência de ter terminado o curso e de ter começado à procura de trabalho. E então, eu não quero que este vídeo fique muito comprido, portanto eu vou tentar resumir ao máximo, ok? E então, eu terminei a licenciatura em junho do ano passado e na altura eu disse a mim mesma que queria aproveitar o verão ao máximo e só depois então, em setembro, começar a trabalhar. E então, o que é que eu fiz? Eu aproveitei o verão ao máximo e só em setembro é que comecei a mandar currículos, que não foi muito inteligente. Portanto, malta, que está a ver este vídeo e que está a terminar agora a licenciatura, se o vosso objetivo é começar a trabalhar em setembro, ok? O meu conselho é comecem a enviar currículos muito antes. Muito antes, digo tipo, para aí em maio, junho, ok? Eu sei que, bem, neste momento já estamos em julho, não é? Mas pronto, ainda vão a tempo, ok? Comecem a mandar já, ok? E vou-vos explicar porquê. Uma das perguntas que vocês mais me fizeram foi qual o tempo entre tirar a licenciatura, enviar currículos e começar a trabalhar. E falando por experiência própria, malta, eu diria 5 a 6 meses, ok? Claro que isto pode não estar totalmente correto, ok? Não é regra geral, mas a minha experiência foi essa, ok? E posso dizer-vos que, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que começou a enviar currículos em maio, eu lembro-me super bem, porque nós ainda estávamos a terminar a licenciatura, não é? Ainda estávamos a ter aulas e tudo mais, e ela já andava a enviar currículos. Posso dizer-vos que ela aproveitou o verão ao máximo e que em outubro, penso eu, começou a trabalhar, mas já andava a ter entrevistas durante as férias de verão, portanto é isso. Falando por mim, eu comecei a enviar currículos em setembro, e só comecei a trabalhar em fevereiro, portanto eu diria que é mais ou menos esse tempo, ok? Mas claro que isto não é regra geral, não é? Existem muitas pessoas que mandam um currículo, são chamadas para uma entrevista e ficam logo, não é? Portanto, é óbvio que isto não é regra geral, mas eu aconselho-vos sim a começarem a enviar currículos mais cedo. Eu acho que nós temos sempre todos aquele pensamento de que, tipo, não quer começar a trabalhar já, só quer começar a trabalhar daqui a 5 meses, então não vale a pena estar a enviar já. Acreditem, vale a pena enviar o mais cedo possível. Falando um bocadinho sobre a minha experiência, malta, eu então comecei a enviar currículos em setembro e posso dizer-vos que foi uma experiência muito escutante, porque eu fui a imensas entrevistas até ficar na empresa onde estou atualmente. Para quem não sabe, vou já dizer isso também, porque também é uma pergunta que me fazem muito. Eu estou atualmente a tirar um estágio, estou a fazer um estágio, é um estágio profissional, portanto é um estágio remunerado, também é uma pergunta que me fazem muito, e este estágio tem a duração de 1 ano. E existe também a possibilidade de eu ficar na empresa depois, não é? Não sabemos, logo se vê, mas o meu estágio vai terminar em fevereiro de 2021, portanto nessa altura logo se vê, não é? Se eles querem que eu continue ou se não querem, não é? Tipo, até lá ainda pode acontecer muita coisa, mas posso dizer-vos que estou a gostar muito daquilo que eu estou a fazer, estou a trabalhar na minha área. O meu trabalho é basicamente, como é que eu vos hei de explicar? Eu trabalho numa multinacional, não é? E basicamente esta empresa onde eu estou é fornecedora de várias outras empresas, que são os nossos clientes, não é? Isto na indústria automóvel, pronto. E então eu estou responsável por um desses clientes e o meu trabalho é basicamente controlar a conta desse cliente, portanto ver quando as faturas estão quase a chegar à data de vencimento e evitar que chegue até essa data e que ainda não tenha sido pago, pronto, esse tipo de coisas. Portanto, no fundo é isso que eu faço. É um trabalho que eu estou a gostar muito, é super desafiante e é muito cansativo, não vou mentir, mas de uma forma geral estou a gostar bastante. E uma coisa que gosto muito neste trabalho é o facto de estar a ter uma experiência internacional sem estar a sair do nosso país, porque imaginem, por exemplo, o meu cliente tem mais relação connosco na Alemanha e na Eslováquia, e então eu muitas vezes tenho de falar com pessoas lá da minha empresa, e não só, mesmo quando falo com o cliente não falo em português, não é? E mesmo dentro da nossa empresa a língua é o inglês, e então acho que é super interessante porque acabo por falar com pessoas de outros países. Treino também muito mais o meu inglês, apesar de ser uma língua que eu estou bastante à vontade, ainda assim o falar diariamente faz uma diferença gigante. Eu ao início tinha assim um bocado aquela vergonha, né? Porque não estava habituada a falar diariamente o inglês, e neste momento é a língua que eu falo diariamente.
e portanto nesse sentido acho que também está a ser um estágio bastante enriquecedor, mas pronto, vamos passar aqui à frente. Queria apenas esclarecer isto porque muitas vezes perguntam-me isso. Relativamente a currículo, ok, se calhar devia começar por aí. Eu fui ao Pitch Bootcamp, já vos falei sobre isso, existe um vídeo no canal sobre isso, se vocês quiserem ir ver eu vou deixar aqui na caixa de descrição, está bem? Não vale a pena estar a falar muito mais sobre isso, mas eu nessa altura conheci várias empresas, candidatei-me para algumas, não fiquei em nenhuma dessas empresas com que tive contacto durante o Pitch Bootcamp, ainda assim aprendi bastante, ok, acho que foi uma experiência que valeu totalmente a pena e aconselho-vos muito a que o façam, mais que não seja pela experiência mesmo, estão a perceber? E então cheguei a ter reuniões de mentoria e tudo mais, e na altura eu estava naquela, ok, não, eu tenho de fazer uma coisa que eu gosto e tudo mais, e então andava-me a candidatar assim para lugares de marketing. No entanto, marketing não tem assim grande oferta, pelo menos não na altura em que eu me andava a candidatar, não havia praticamente nada, e também uma coisa que eu reparava era que sempre que existiam oportunidades de marketing, pediam sempre pessoas já com experiência, ou então que realmente soubessem trabalhar com os programas e tudo mais, e de facto faltava-me um bocado essa parte, não é? Seja como for, andei assim durante algum tempo, então eu não me candidatava a qualquer coisa, sabem? Não me candidatava a qualquer função, e uma coisa que eu quero dizer já é que se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar naquilo que vocês realmente querem, não é? Façam, como é óbvio, façam isso, mas se não conseguirem, tipo, não fechem portas a outras coisas, porque eu posso dizer-vos que, por exemplo, eu no meu caso, eu sou de gestão, não é? Gestão tem várias áreas, por isso é que eu escolhi este curso também, para ter várias opções no futuro, e dentro daquilo que eu conheço, não é? Que são os meus gostos e tudo mais, eu queria marketing. No entanto, não estava fácil e eu não fechei portas, ok? E atualmente estou a trabalhar numa coisa que não tem absolutamente nada a ver com marketing e também gosto muito. Portanto, nós muitas vezes achamos que gostamos de uma coisa e fechamos portas a outras, mas se nós tentarmos outras coisas, se calhar até vamos gostar, não é? Portanto, eu acho que é muito importante mantermos a mente aberta nesse sentido, sabem? Então fica já aqui também uma dica nesse aspecto. Mas pronto, eu comecei a desanimar bastante, malta, porque eu fui a muitas entrevistas e eu sentia que as entrevistas corriam bem, estão a perceber, mas havia sempre alguma razão para não me aceitarem. Eu posso dizer-vos que isto vai parecer super ridículo, mas o feedback geral que eu tive foi que, porque imagina, eu acabei por me candidatar para muitos lugares financeiros, né, para muitas funções financeiras. Aliás, a função que eu faço atualmente é financeira, não é? Mas posso dizer-vos que o feedback geral foi que eu era demasiado dinâmica, demasiado comunicativa e que não me imaginavam sentada num escritório a olhar para um computador. E foi este o feedback, e grande parte das vezes não me escolhiam devido a isso, porque tinham medo que eu não gostasse daquilo e pronto. Portanto, posso dizer que ao longo das entrevistas que eu fui, eu tinha sempre um feedback positivo, mas negativo na mesma, porque existia muito aquele preconceito, isto foi o que eu senti, ok? Houve muito aquele preconceito de que em gestão as pessoas são cromas, ok? Que percebem de números, e as pessoas olhavam para mim e pensavam, tipo, esta miúda não percebe nada de números, e depois é assim, uma coisa que se calhar também não me ajudou nesse sentido foi o facto de eu ter o canal de YouTube no meu currículo. Isto é outro ponto que eu quero tocar, porque eu no meu currículo tinha lá que tinha o meu canal de YouTube e isso tudo, e eu coloquei isso no meu currículo porque eu acho que é um ponto forte, percebem? E porque é uma coisa que eu faço e eu quero logo informar as empresas de que eu faço isto. Porquê? Porque existem muitas empresas que são mais conservadoras e que não se sentem confortáveis com o facto de terem pessoas das redes sociais a trabalhar com eles, porque imaginem, pode acontecer alguma coisa de mal, eu digo eu que seja esta a razão, não tenho a certeza, não é? Mas pela lógica eu acho que é o que faz sentido, que é o facto de algumas empresas terem medo que alguma coisa corra mal e que se calhar a pessoa vá falar mal deles para o YouTube, não é? Portanto, é compreensível e, aliás, é bastante compreensível porque, aliás, todos nós sabemos que existem por aí vídeos no YouTube de terem dito que trabalharam na loja X e na loja Y e que não gostaram, detestaram e, enfim, contam tudo e mais alguma coisa sobre isso. Pá, e há empresas que de facto não se sentem confortáveis com isso e eu compreendo isso perfeitamente. Por essa razão mesmo é que eu coloquei aquilo no meu currículo, que é para saberem logo à partida que eu sou uma pessoa que está presente nas redes sociais e que isso não vai mudar, porque é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu gosto e, portanto, é isso. Agora, posso dizer-vos que quando eu comecei a levar muitos nãos nas entrevistas, houve uma altura que eu ponderei retirar isso do meu currículo e comecei a preparar respostas para as entrevistas, porque eu sentia que se eu fosse eu mesma nas entrevistas, que eu nunca iria ser aceite em lado nenhum. Isto foi o que eu senti, ok? Eu não sei se quem já foi em entrevistas se sentiu mesmo ou não, mas eu posso mesmo dizer-vos que eu
trabalhei no sentido de, eu apontei mesmo num papel perguntas que me poderiam fazer e preparei algumas respostas, porque eu sentia que sempre que era eu própria que aquilo nunca corria bem. Corria bem, mas não no sentido de conseguir o trabalho, não é? E pronto, então comecei a fazer isso até que percebi que isso também não estava a funcionar, portanto houve uma altura em que eu simplesmente caguei, desculpem a expressão. Eu comecei a pensar para mim mesma, ok, olhem, que se lixe, eu sou eu, ok? E se essa empresa não me quer por ser eu, então pronto, também não é o sítio certo para eu ir, ok? Porque eu acho que acima de tudo nós temos que estar num sítio que nos sentimos bem e que a empresa realmente nos quer, estão a entender? Eu acho que isso é mesmo muito importante. O que me leva ao próximo ponto, que é o facto das entrevistas serem tão importantes, tanto da perspectiva de quem está a ser entrevistado, como também da perspectiva de quem está a entrevistar. Porquê? Porque muitas das vezes nós vamos às entrevistas e nós sentimos-nos automaticamente nervosos, sentimos automaticamente que estamos a ser muito avaliados, e nós esquecemos-nos também de avaliar o outro lado. E isto é uma dica que eu vos quero deixar, que eu aprendi ao longo deste tempo em que fui a várias entrevistas, que é muito importante também nós avaliarmos a empresa que nos está a entrevistar, ok? Porque eu posso dizer-vos que houve algumas entrevistas que eu tive, que a postura das pessoas que me entrevistaram foi logo tipo um sinal de que eu não ia querer ficar lá, estão a entender? Porque isso também é muito importante nas entrevistas, não somos só nós que estamos a ser avaliados, ok? A empresa também está a ser avaliada por nós, porque nós também temos de ter isso em atenção, não é? Nós também temos de ter uma noção se realmente queremos ir para lá ou não, independentemente de nos quererem ou não, ok? Portanto, eu acho que isso também é muito importante, tenham sempre isso em mente quando forem a uma entrevista, que é, ok, sejam vocês próprios, mas avaliem também o outro lado e percebam se realmente é aquilo que vocês querem e se vocês se vão enquadrar naquela empresa. Vou então agora contar-vos a história de uma entrevista que eu tive, e esta história é simplesmente de loucos, ok? E foi péssimo, mas eu sinto que se eu vos contar isto eu vou conseguir tocar em vários pontos muito importantes que acho que muitos de vocês também têm devido às perguntas que me fizeram no Instagram, portanto, bora lá. Eu não vou tocar em nomes de empresas, ok? Portanto, não vou dizer que empresa foi esta, também não é uma empresa muito conhecida, mas pronto, não interessa. Então, na altura em que eu andava à procura de emprego e tudo mais, eu fui contactada por uma empresa de recrutamento. Para quem não sabe o que é uma empresa de recrutamento, são empresas que contactam estudantes e tudo mais, têm parcerias com empresas, não é? E normalmente são estas empresas que tratam da parte do recrutamento e depois nos apresentam às empresas. Pronto. E eu tive ainda algumas entrevistas através deste tipo de empresas, ok? Não porque as contactei, mas porque fui contactada por elas através do LinkedIn. Mas isto para dizer que o meu problema não foi com esta empresa de recrutamento, ok? De todo, ok? Aliás, eu só tenho bem a dizer sobre essa empresa de recrutamento. Eu tive várias entrevistas com eles e de facto eles foram sempre excelentes comigo. Mas então, bora lá. Então o que é que aconteceu? Esta empresa contactou-me, disse que tinha um lugar X para a empresa X. E eu disse, ok, tudo bem. E então eu tive a primeira fase de entrevista, que foi com essa empresa de recrutamento, foi uma entrevista via Skype. E pronto, passei e essa empresa apresentou-me então à empresa final para onde eu iria trabalhar, caso fosse aceito, não é? E então, nesta fase, eu tive uma entrevista presencial na tal empresa com pessoas dessa empresa. Neste caso foi só com uma pessoa, mas pronto. E então, o que é que aconteceu? Eu fui à entrevista e tal, estava a decorrer tudo bem, não sei o quê, perguntas para aqui, perguntas para lá, e houve um momento em que a pessoa me perguntou defeitos. Eu posso dizer-vos que esta foi a primeira entrevista que eu tive quando terminei a licenciatura e então não tinha de todo assim perguntas preparadas, respostas preparadas nem nada do género, e quando nos perguntam defeitos é difícil responder porque não é que a gente não tenha defeitos, estão a entender? E, falando por mim então, eu tenho N defeitos, eu sou um mar de defeitos, mas quando me perguntam defeitos numa entrevista de trabalho, não é? Eu estou a pensar em defeitos que possam realmente afetar o meu trabalho. Pá, e no momento não me ocorreu absolutamente nada, porque imaginem, eu sei separar muito bem o trabalho da minha vida pessoal, do meu feitio pessoal, estou a entender? Eu posso ser um feitio assim complicado, mas sei separar muito bem esse tipo de coisas, tanto que nesta empresa, estão a ver? Não tenho tido qualquer tipo de problemas nesse sentido, muito pelo contrário, até tenho sido bastante elogiada. Portanto, eu virei-me e disse que não sabia bem e tal, estava ali a pensar um bocado, até que já não sabia o que é que havia a dizer e virei-me e disse assim, é assim, às vezes tenho um bocadinho de falta de paciência.
nunca digam isto numa entrevista, ok? E o homem ficou assim, tipo, a olhar para mim e começou-se a rir. E já não tem paciência, eu disse... Às vezes não tenho muita, mas pronto. E comecei-me a rir, né? Porque fiquei toda atrapalhada. Eu assim, olha, pronto, já meti a pata na poça, né? Mas pronto, olhem, fui eu própria. O que é que querem que eu vos diga? Não sabia o que é que havia a dizer. Virei-me e disse, não tinha paciência. E de facto não tenho muita. Mas pronto, seja como for, eu saí de lá, a entrevista depois terminou, não sei o quê. Este ponto é muito importante. Ainda na entrevista, ele virou-se para mim e disse, pronto, estava a dizer as condições, não sei o quê, e depois disse-me, disseram-lhe quanto é que ia ganhar neste trabalho. E eu disse... já não me recordo muito bem. E ele virou-se e disse do género, tu deixa-me ver aqui no site do IFP, porque pronto, eu sei que é a bolsa do IFP. E eu fiquei tipo, ok. Pronto. Ponto número 1. Ele nem sequer sabia o ordenado que eu ia receber, ok? Esse ponto é logo bastante importante porque, lá está, é como eu vos digo, também é muito importante nós avaliarmos o outro lado, porque se as pessoas acham que nós não nos preparamos para as entrevistas, também vos posso dizer que existem empresas que não se preparam para entrevistar a pessoa. E quando isso acontece também é um bocado mau, porque quando a pessoa não sabe entrevistar, ok? Só aí a entrevista já tem tendência para correr mal. Esta é a minha experiência, ok? Portanto, é isso. Seja como for, isso aconteceu. E depois, pronto, eu saí de lá e disse aos meus pais que eu não ia ficar lá de certeza, porque disse que estava sem paciência, que não tinha paciência e então não estava a contar muito com isso. No entanto, passados uns dias eu recebi um telefonema. Vale dizer que antes deste telefonema recebi outro telefonema a dizerem-me que não tinha entrado, não é? Que eles tinham escolhido outra pessoa e eu tipo, ok, tudo bem. Passados uns dias recebi um telefonema dessa empresa a dizerem-me que a pessoa que tinha ficado com essa função, que afinal já não ia e que então gostavam que eu fosse para a empresa. Eu na altura não tinha mais nenhuma oportunidade assim à vista e então eu disse que sim, tudo bem e aceitei. Onde é que as coisas começaram a dar para o torto, malta? Começaram a dar para o torto quando eu perguntei as condições, porque na entrevista não tinha surgido essa questão e pronto, eu numa primeira entrevista também não gosto de perguntar isso diretamente, apesar de eu achar que nós temos esse direito, ok, de querer saber as condições. Ainda assim, eu sabia que era a bolsa do IFP, não é? Mas mais subsídio de alimentação. Mas porquê que eu realmente perguntei novamente as condições? Porque esta função consistia em basicamente andar de um lado para o outro, ok? E então, quando a senhora me ligou a dizer que ia ficar e tudo mais, eu disse, ok, mas então e quais é que são as condições e tudo mais? Pronto, ela lá explicou, era a bolsa da FP, blá 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 blá. E depois eu perguntei, então, e diga-me uma coisa, no que toca ao transporte, como é que funciona? Porque logo na entrevista eles tinham-me dito que eu tinha dito carro, ok? Tinha dito carro porque neste trabalho uma pessoa tinha que andar de um lado para o outro e que tinha de levar o meu carro. E eu disse, mas não posso andar de transportes? Não convém, porque tens que andar de um lado para o outro, tens de chegar a horas e tudo mais, e os transportes são um bocadinho mais complicados. Eu disse-lhe a ela, o meu carro não vai andar a serviço da empresa. Ela disse-me que eles não iam pagar custos nenhuns de transporte, ok, absolutamente nada, e que pronto, e que tinha de ser assim, mas que tinha de levar mesmo o carro por aí adiante. Eu na altura fiquei muito atravessada com isto e na altura comentei com a minha mãe e disse, mãe, é assim, eu acho que não vou aceitar por causa disto, isto e aquilo. E a minha mãe disse, realmente isto é completamente ridículo e tal. Mas depois eu também falar com ela e assim ela estava-me a dizer, olha Joana, o mais importante nesta fase é ganhar-te experiência. Portanto, vamos fazer o seguinte, aceita essa oportunidade de trabalho, mesmo que seja pouco dinheiro, não interessa, o mais importante é ir ganhar experiência e se for preciso eu e o teu pai ajudar-nos com alguns dos custos, nós ajudamos. E eu disse, ok, tudo bem. E então falei com a empresa e disse que aceitava. Ainda assim, essa questão do transporte ainda me estava assim aqui um bocado atravessada. Depois ela virou-se e disse-me que pronto, que este trabalho era muito cansativo, que uma pessoa podia ter que ficar lá até às 11 da noite, até à meia-noite, que nunca se sabia, tinha que acordar muito cedo, depois tinha que andar de um lado para o outro, que inclusive eu podia ter que ir até à Madeira. E eu fiquei do género, até à Madeira? O quê? Mas o que é que está aqui a passar? E eu disse a ela, mas desculpa, como é que funciona mesmo isso? Porque aí eu comecei a ficar um bocado tipo naquela, o que é que está aqui a passar? Estão a entender? Porque assim, eu vou-vos explicar. Para resumir aqui um bocado, porque eu tenho medo de estar-me aqui já a alongar demasiado, eu acho que este vídeo já está a ficar demasiado grande, mas para explicar isto muito rapidamente, o que aconteceu foi o seguinte.
Eles iam pagar uma bolsa de estágio do IFP, portanto o mínimo mesmo, ok? Eu digo isto porque existem muitas empresas que trabalham com bolsa do IFP, tudo bem, mas grande parte das empresas no geral, ou pelo menos empresas como deve de ser, têm sempre o cuidado de dar um bocadinho mais, ok? E esta empresa não, ok? Esta empresa estava a querer pessoal que tinha acabado o curso, ok? Estava a pagar o mínimo do IFP, ok? Adicionava o subsídio de alimentação, mas era só isso. E depois ainda queriam que as pessoas andassem com o seu próprio carro a serviço da empresa, que por sinal isso tem custos de portagens, custos de gasolina, de seguro, de desgaste, de imposto de circulação, tudo, malta. Porque nós nestes momentos temos que pensar em tudo, porque é óbvio, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a ter esses custos, não é? Tanto custo tenho atualmente. Hoje em dia quem paga tudo o que tem a ver com o meu carro, seguro, imposto, sou eu, ok? Não são os meus pais. Portanto é importante também termos esse tipo de noção. E então, basicamente, eles queriam que eu andasse com o meu carro a serviço da empresa e não iam pagar qualquer tipo de custo. Bem, eu comecei a pensar, quer dizer, com um ordenado tão pequeno, não é? Ainda tenho que andar com o meu carro a serviço da empresa, isso vai ser um custo brutal, ok? Já para não falar que vieram-me falar da Madeira, quer dizer, ainda iria ter que pagar um bilhete de avião, querem ver, e depois ainda para mais qualidade de vida, zero. Uma pessoa ia ter que ficar lá até às tantas. Bem, no fundo, eles queriam escravos, ok? Pronto, lamento, mas é verdade. E o que é que aconteceu a seguir? O que aconteceu a seguir foi que eu comecei a falar com a mulher sobre isto tudo, não é? Comecei a expor esta situação e disse que não fazia qualquer tipo de sentido, não é? E no dia seguinte, ou seja, calma, porque isto é assim, nesta fase eu já estava admitida na empresa, eu ia começar, já me tinham dito o dia em que eu ia começar e tudo mais, ok? E depois, passado 2 dias, ligaram-me, a mesma senhora ligou-me a dizer que afinal já não queriam que eu fosse para a empresa. E eu fiquei de género, como assim? Olha, eu posso dizer, quando me ligaram a dizer isto, eu comecei a chorar, sem dar a entender ao outro lado, não é? Mas comecei a chorar e perguntei-lhe o porquê. E ela virou-se para mim e disse que a administração sentia que eu não estava motivada para começar a trabalhar com eles. Pronto. Normalmente é isto que acontece, malta. Quando uma pessoa tenta impor a sua posição, as outras pessoas têm mais facilidade em colocar as culpas em cima de vocês. Pá, aí eu fiquei sem filtros, não é? Não fui mal educada de todo, mas aí disse o que eu tinha a dizer e disse-lhe a ela para dizer à administração que o que eles estão a fazer é uma pouca vergonha e que eu ia denunciar isto ao IFP, porque isto é escravizar as pessoas, porque eles exigem, primeiro de tudo, quer dizer, eles nem estão a gastar dinheiro, ok? Porque eles estão a usar a bolsa do Estado, ok? Essa é logo a primeira. Portanto, qual é que era o problema deles de cobrirem os custos de transporte? Quer dizer, se é uma coisa que é necessária para vocês trabalharem, pá, por mais que sejam estagiários, não interessa, vocês não têm que ter esses custos, ponto, estão a entender? Mas infelizmente existem muitas empresas que se aproveitam da bolsa que o IFP tem, não é? E que pronto, e que basicamente aproveitam-se de pessoal que acabou o curso, não é? E que não tem experiência nenhuma, nem de trabalho, nem de vida, muitas das vezes, e aproveitam-se de pessoas assim para terem trabalho à borla. No fundo é isto, ok? E esta é a minha opinião, respeito quem não concorde, mas esta é a minha opinião e foi assim que eu me senti, ok? E então eu disse-lhe a ela que podia mesmo informar que eu ia fazer queixa ao IFP porque isso era totalmente errado, ok? Que estavam a aproveitar de pessoas que não têm experiência nenhuma para fazerem isso e que isso está muito, muito errado. Tudo bem, e até lhe disse a ela, neste momento quem não quer ir trabalhar com vocês sou eu, não tenho qualquer tipo de interesse em trabalhar numa empresa assim, não tenho mesmo. Nesse mesmo dia telefonei para a empresa de recrutamento que me arranjou esta oportunidade. Foram excelentes comigo, atenção, mas liguei para ela e disse-lhe, olha, aconteceu isto e assado. Ela estava super chocada porque ela disse-me que achava que eu já estava a trabalhar com eles, inclusive, e eu disse-lhe que não, pronto, aconteceu isto e aquilo. Eu disse, olha, eu vou reportar isto ao IFP, porque de facto isto é uma coisa que não se faz, isto é mesmo aproveitarem-se das pessoas e pronto, queria apenas avisá-la e queria também expor esta situação para que saibam também como é que esta empresa funciona depois de vocês já não estarem envolvidos no processo. Pronto, e foi isto que eu fiz. Entretanto, acabei por não fazer queixa absolutamente nenhuma, não é? Porque infelizmente recebi nesse mesmo dia a notícia de que a minha avó tinha falecido e então, como devem estar a imaginar, tipo, não... Foi a última coisa que eu estava a pensar era reportar isto ao IFP. Aliás, a minha mãe ia ajudar-me a reportar isto ao IFP e enfim, ficámos todos
pronto, ficámos todos com a vida toda alterada, não é? Porque inclusive fomos passar o fim de semana fora por causa do velório, por causa do funeral e tudo mais. Portanto, acabei por não fazê-lo. Mas isto para vos dizer que, malta, não aceitem este tipo de trabalhos, ok? Por mais que vocês pensem que precisam da experiência e tudo mais, não deixem que as pessoas se aproveitem de vocês. É esta a conclusão que eu quero que vocês tirem, porque eu posso dizer-vos que para mim, numa fase destas, num primeiro emprego, para mim o principal sempre foi ganhar experiência. E mesmo que eu ganhe pouco, não quero saber, eu quero ganhar experiência primeiro, ok? Se eu fizer dinheiro com isso, ainda bem, claro que também não ia querer um estágio não remunerado, ok? Se tenho a oportunidade de fazer um estágio remunerado, é isso que eu vou fazer. No entanto, para mim o mais importante é realmente ganhar experiência. Porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque existe muita gente que termina a faculdade e quer arranjar logo um emprego em que faça muito dinheiro e tudo mais. Há quem consiga, mas esse não é o cenário geral, ok? Portanto, eu acho que é importante levar as cenas com calma, estão a perceber? Mas isto para dizer que nesse sentido tive imensa sorte, tenho um bom ordenado, inclusive relativamente ao transporte, eu levo o meu carro por opção minha, ok? Porque eu quero levar o meu carro, porque não sou obrigada, a empresa garante transporte da empresa, ok? Eu é que, pronto, optei por não usar o transporte da empresa, porque eu para apanhar o autocarro ainda tenho que andar um bocadinho de carro, estão a entender? E então, pronto, eu pensei, para estar a fazer esse caminho de carro, mais vale ir logo de carro, porque também, quer dizer, a minha empresa não é assim tão longe da minha casa, portanto é isso. E então, posso dizer-vos que nesta empresa tenho condições boas, como já referi, estou a trabalhar perto de casa, tenho um horário espetacular, o que me permite também ter tempo para gravar vídeos para vocês e tudo mais. Portanto, um ponto que eu acho que é muito importante, malta, é vocês saberem ter em conta vários pontos, que é ordenado, mas também a qualidade de vida, ok? Porque vocês até podem, imaginem, vocês até podem arranjar um trabalho em que ganhem mais de 200 euros do que eu, estou a entender? Mas imaginem, se vocês tiverem que conduzir durante muito mais tempo e saírem muito mais tarde, eu prefiro ganhar 200 euros a menos, porque ao fim de contas nós vamos acabar por ter exatamente o mesmo tipo de ordenado, porque eu tenho menos custos, né? Estou a trabalhar mais perto de casa, ainda para mais tenho um horário mais livre, portanto eu acho que é muito importante termos todos esses pontos em conta. Não procurem o trabalho perfeito, porque não vai acontecer, ok? E vocês vão levar com muitos nãos, é saber lidar com eles. Outra coisa que eu também vos quero dizer relativamente a este assunto é: numa entrevista que corra bem e tudo mais e que vocês queiram mesmo muito e vocês levam com o não, malta, não desanimem mesmo. Eu desanimei tanto, vocês não têm noção. Houve uma altura que estava mesmo triste, eu sentia que ninguém queria que eu fosse para a empresa, sabem? Ninguém me queria, e eu sabia que tinha muitas capacidades e queria realmente pô-las em prática, não é? E senti que ninguém acreditava em mim, sabem? E de facto nesta empresa foi uma cena espetacular nesse sentido, porque eles adoraram-me logo na primeira entrevista e chamaram-me logo no dia seguinte, que foi uma coisa tipo que eu fiquei parva. Quer dizer, na verdade, eu fui a 2 entrevistas nesta empresa onde eu estou atualmente. A primeira não correu assim tão bem, no entanto a senhora dos recursos humanos gostou de mim e depois ela ligou-me a dizer que tinha outra oportunidade para mim também dentro dessa empresa, e então foi quando fui a essa segunda entrevista e chamaram-me no dia seguinte e fiquei a trabalhar com eles. E ainda bem, eu acho que há coisas que acontecem sempre por alguma razão, e eu acho que enfim, eu andava sempre à procura de trabalho em Lisboa, sabem? E acabei por trabalhar na margem sul, o que para mim foi muito, muito melhor em termos de qualidade de vida. Para tocar nesse ponto, como é que eu consegui esta oportunidade? Chegou uma altura, porque isto inicialmente, quando eu estava a fazer as entrevistas, eu andava a candidatar-me para as empresas sozinha, portanto no sentido que eu andava mesmo a enviar o meu currículo e tudo mais para essas empresas, e a minha mãe estava-me sempre a dizer: Joana, inscreve-te no IFP. Eu estava tão traumatizada com outra situação que eu disse à minha mãe: mãe, para quê? Eu vou para o IFP, só me vão chamar empresas que se querem aproveitar do pessoal que está com o IFP. Pronto, e era um bocado a imagem que eu tinha. Seja como for, quando eu vi que a coisa não estava a correr muito bem, eu fui me inscrever no IFP e pronto, chamaram-me então para esta empresa. A primeira entrevista a que eu fui era com bolsa do IFP, mas lá está, neste caso eles pagavam um bocadinho mais, portanto nada a ver com a outra situação. Mas pronto, eu não fiquei nessa primeira função.
E esta segunda função para a qual eu fui chamada não era estágio do IFP, portanto é mesmo um estágio da empresa, portanto estou atualmente com eles e não é com o IFP, mas a oportunidade surgiu através do IFP. Porquê é que estava também a dizer isto? Porque houve muita gente que me perguntou como é que as empresas te encontram e não sei o quê. Malta, vocês têm que ir atrás delas, esqueçam. Se vocês não forem de informática, se forem de informática, eu até acredito que elas vão até vocês, mas se não são, vocês têm mesmo que ver o que é que há disponível, anúncios, ou então candidatarem-se a programas de trainees e tudo mais, candidatarem-se, e serem chamados para entrevistas, podem ser chamados se Deus quiser. Mas estava-vos a dizer, relativamente a vocês se sentirem desanimados nas entrevistas, quando recebem ou não, tenham sempre em mente uma coisa que eu aprendi com a minha experiência, que foi, eu ao início, quando recebi um não, eu sentia-me desanimada, eu pensava, ok, eu sou uma treta, eu não valho absolutamente nada, estão a ver? Pensamentos negativos, sabem? E uma coisa que eu aprendi foi a olhar para a situação de uma forma diferente e a olhar da seguinte forma, que é, não, eu sou boa, ok? Eu sei quais é que são as minhas capacidades, não me chamaram, tudo bem. Significa que apareceu outra pessoa que era mais indicada para aquele trabalho, ok? Que se enquadrava melhor naquela função. Portanto, isso não significa que nós que levamos com o não, que não sejamos bons, sabem? Apenas significa que apareceu outra pessoa que se enquadrava melhor naquela posição. E, portanto, eu acho que é muito importante termos esta noção, ok? Para não desanimarmos, porque de facto é isto. E é a minha opinião, sabem? Eu acho que nós temos que encarar o não desta forma. E desta forma nós nunca desanimamos. Não é fácil, malta, não é uma coisa fácil procurar emprego, não é fácil a cena das entrevistas. Se vocês depois quiserem, eu aqui quis contar um bocadinho mais a minha experiência, sabem? Mas depois, se vocês quiserem, posso fazer um Q&A mais diretamente sobre este assunto, responder mesmo às vossas questões. Aqui quis apenas falar um bocadinho sobre como foi a minha jornada de arranjar emprego. Mas pronto, eu depois em setembro também vou fazer uma série de regresso às aulas, mas para mim vai ser uma entrada no mercado de trabalho, portanto vou fazer vídeos mais direcionados para aquelas pessoas que estão a terminar a licenciatura e que vão começar a trabalhar, portanto como elaborar currículos e isso tudo, tendo sempre em conta que eu não sou nenhuma profissional nessa área, está bem? Vou dando apenas os meus conselhos conforme a minha experiência, como é óbvio. Mas pronto, queria realmente partilhar isto convosco. Pontos muito importantes sejam vocês próprios nas entrevistas. Avaliem também quem está do outro lado, portanto avaliem a empresa, isso é mesmo muito, muito importante. Não sintam que só vocês é que estão a ser avaliados, ok? Vocês também têm que avaliar o outro lado. Outra coisa não deixem que as pessoas se aproveitem de vocês. É muito fácil para nós, pessoas que não temos experiência, pensarmos que nós é que estamos mal. E acreditem que o outro lado sabe isso e vai se aproveitar sempre disso, ok? Porque quantos menos custos as empresas tiverem, melhor para elas, não é? E portanto, infelizmente existem muitas empresas que se aproveitam mesmo das pessoas que acabam o curso. E outra coisa também não desanimem com os nãos, ok? Se vocês não conseguiram, vão conseguir outro. E se não conseguirem é porque de facto vocês não se iriam enquadrar naquele trabalho. Ou mesmo que se enquadrem, sabem, pronto, na altura escolheram outra pessoa que achavam ser mais indicada para esse lugar e pronto, o não está sempre garantido, malta, mas nunca fechem portas. Isso também é uma coisa muito importante. Quando as coisas não correm bem, não critiquem as empresas, não façam nada disso, porque vocês nunca sabem o dia da manhã, vocês não sabem se um dia não podem ir lá parar, sabem? Por isso é muito importante também. Eu, no meu caso, com esta primeira empresa que eu vos falei, eu não quero mesmo ter nada a ver com aquela empresa, ok? Portanto, é uma situação um bocado diferente, não foi a questão de levar com não, mas sim tudo aquilo que eles fizeram depois disso, e isso para mim foi logo tipo, esquece, nem quero ver essa empresa à minha frente, sabem? Então, pronto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês estão nesta fase, desejo-vos mesmo muita sorte, espero que corra tudo bem. Não desanimem com os nãos que vocês receberem, porque eles fazem parte da vida, ok? E quando estão a entrar para o mercado de trabalho, então preparem-se para levar muita chapada mesmo, ok? E mesmo no próprio trabalho há sempre situações que não são sempre boas, não é? Há coisas boas, há coisas más, faz parte e pronto.
Eu sinto que este vídeo se calhar ficou um bocado confuso porque partilhei a minha experiência, mas digam-me abaixo nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo mais direcionado para responder às vossas questões em concreto, portanto fazer um Q&A sobre este assunto. Digam-me se seria algo que vocês gostariam de que eu fizesse. Digam-me também se gostariam que eu fizesse um vídeo sobre diferenças entre a faculdade e o mundo do trabalho, por exemplo, não é? Porque assim também há muita gente que tem essa questão que é... se eu senti muita diferença entre estar na faculdade e estar a trabalhar, claro que sinto diferença, não é? Mas não é uma diferença má, também vos posso dizer. São fases diferentes, ok? São fases da minha vida que são bastante diferentes e tanto uma como a outra gosto muito. Mas pronto, podemos falar sobre isso num outro vídeo, se vocês quiserem. Deixem aí o vosso feedback abaixo nos comentários. Volto então a lembrar-vos para que subscrevam ao canal se novos por aqui. Deixem o vosso grande like, malta, e ativem também as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!